também terá um momento departamento infantil, tá bom? Você que vai ficar conosco aqui no templo, eu quero convidá-lo para nós abrirmos a palavra do nosso Deus em 1 Pedro, capítulo de número 1. Epístola, queridos irmãos, de 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós iremos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo de número 16. Amados, diz assim a palavra do nosso Deus: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar nesse instante, irmãos. Deus, nós damos-te graças, ó Pai, pelo dia do Senhor, pela palavra do Senhor, pela igreja do Senhor. Damos-te graças, ó Pai, porque o Senhor nos fez uma convocação neste dia e o Senhor mesmo nos deu a capacitação para respondermos positivamente a essa santa convocação, Pai. Reconhecemos, meu Deus, o nosso privilégio de estarmos no culto ao Senhor. Reconhecemos, meu Deus, a dádiva que é podermos levantar a nossa voz a Ti logo pela manhã, no primeiro dia da semana, e declarar as Tuas maravilhas. Ó Deus, quanto nós somos abençoados. E em especial, meu Deus, este momento que Tu vens com a Tua palavra para falar aos nossos corações. Deus, durante a semana nós ouvimos muitas vozes, há muitos discursos, meu Deus, sendo pregados, sendo ensinados e sendo mostrados, Senhor Deus, na nossa vida cotidiana. Mas o único discurso que importa para nós, meu Deus, é o discurso que vem das Tuas sagradas letras. É o Senhor falando conosco. O que importa, meu Deus, não é o que o mundo aprova, é o que o Senhor manda que nós façamos. O que agrada ao nosso coração, meu Deus, não é o que o mundo aplaude, é aquilo que traz alegria ao teu coração, Pai. Portanto, Senhor Deus, que nessa manhã nós continuemos adorando ao Senhor e de maneira muito responsável, comprometida, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala, Deus, ao nosso coração. Nós precisamos da Tua instrução, Pai. Nós oramos assim, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amado irmão, amada irmã, pense comigo nos desafios que nós temos enfrentado em nossos dias para termos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus.
Pense comigo nos desafios que você tem enfrentado dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, na sociedade. Algumas pessoas, quando analisam esses desafios, elas olham para o primeiro século, para os dias em que Jesus andou nessa terra e dizem assim, eu acho que era mais fácil aqueles dias. Você já viu pessoas dizendo assim? Era mais fácil, pastor. Hoje está demais. O homem piorou muito. E a tecnologia tem ajudado na ruindade dele. Eu mesmo gostaria de ter vivido no primeiro século. Não sei se você já ouviu pessoas falando assim. Não sei se você já falou assim. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que Pedro escreveu para cristãos que viviam na Ásia Menor. E, queridos, essa região da Ásia Menor estava sendo influenciada nesses dias aqui pela cultura greco-romana, amados irmãos. E algumas características distinguiam a cultura greco-romana. Quais eram as características que nós poderíamos ver nesse povo, queridos? É que eles tinham festivais culturais. Festivais que pessoas se reuniam para festejar. Aquilo que nós chamamos de festas pagãs hoje. Existia nessa época em que Pedro escreveu essa epístola, algo chamado culto ao corpo. Aquilo que algumas pessoas vão chamar hoje de um cuidado com o físico, certo? Aqui existia de maneira embrionária, queridos irmãos, uma divinização do corpo. Existia também, amados, a prática de uma imoralidade muito aprovada. Tudo isso aqui nesses dias de Pedro. E, queridos, as celebrações a deuses pagãos eram uma realidade muito presente nesses dias. Você lembra que a Ásia Menor é exatamente hoje a região da Turquia, queridos irmãos. É a atual Turquia. Então, no primeiro século, não existia ainda a Turquia, mas hoje essa região da Ásia Menor é o que é a Turquia. Para facilitar a nossa compreensão, é como se fosse o Brasil dividido pelos seus estados, tá bom? Então, veja só, queridos, nós podemos ver que essa região tomada pelo Império Romano, ela trazia algumas sugestões, alguns pensamentos, um comportamento sociopolítico que estava de maneira muito clara e muito direta influenciando ou tentando influenciar a vida dos crentes. Até porque, irmãos, veja, aqui nós temos diante dos nossos olhos Pedro falando para a igreja da Ásia Menor e pastoreando aquela comunidade, aqueles cristãos. Veja, a sociedade estava vivendo os seus dias, estava desenvolvendo as suas crenças, estavam comercializando, estavam casando, estavam vivendo na licenciosidade do seu próprio coração. Qual foi a postura de Pedro? Pedro então traz um discurso, irmãos. E o discurso de Pedro vai exatamente confrontar o comportamento daquela época. Amados, a fé cristã nasceu em um ambiente profundamente pagão. Cristo, amados irmãos, não inicia o seu discurso no templo, falando para gente já convertida. Ele fala, queridos irmãos, em sociedade pervertida, em um povo que não conhece a Deus, que não teme a Deus, e agora chama-os à conversão.
O que é que eu quero trazer para nós nessa manhã? É que não espere que os dias sejam mais fáceis para que você testemunhe de Cristo, meu amado. Não espere que o carnaval agora seja transformado em uma consciência cristã em todo o Brasil, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe, querido? Então nós somos chamados a analisar os nossos dias e a partir da análise do nosso dia nós dizermos: quero me comportar como cristão. Eu quero me comportar como aquele que foi chamado do império das trevas e agora sou filho de Deus. Eu não sei se você percebe, mas o início do discurso do Pedro, aqui no capítulo de número 1, Pedro vai dizer que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, que tem sido misericordioso para conosco, que tem nos dado esperança. Ele nos salvou, Ele agora nos dá uma vida nova. E agora, queridos, Ele começa a dizer, por isso, porque vocês têm essa vida nova, porque agora vocês já não são mais escravos da carne, escravos do pecado, agora vocês não são mais filhos da ira. Ele começa o verso de número 13 e diz assim: por isso, prepare o seu entendimento e seja sóbrio. Queridos, deixa eu mostrar um pouquinho para você o que é que caracterizava a cultura desses dias aqui. Eu falei da questão das festas pagãs, não é verdade? Eu trouxe uma para expor para você aqui. O que era que acontecia ali no primeiro século? Queridos, ali dentro daquela região que hoje é a Turquia, um pouco mais à esquerda, quando nós estamos na frente do mapa, à esquerda, perto do mar, existia a cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, queridos. E na cidade de Éfeso existia um culto a Ártemis. Um culto a Ártemis. Para os romanos não era Ártemis, era a deusa Diana. Então, o que era que acontecia na liturgia dessas festas? Existia uma procissão festiva. Uma procissão festiva. O povo caminhava pelas ruas, festejando, cantando músicas. Existia um elemento ligado à fertilidade, ou seja, existia ali uma busca por uma sexualidade sendo demonstrada naquela festa, e a prostituição cultural, queridos irmãos, fazia parte desse festival. De maneira que Atos capítulo 19 vai falar exatamente sobre o problema que acontecia nessa festa. Que o cristianismo havia chegado e havia pregado contra essa idolatria que era estar adorando Ártemis e aquelas souvenirs que os artesãos faziam para vender, as lembrancinhas das festas. Quando o cristianismo chegou, disse, isso é idolatria, isso não pode, queridos. Isso não pode, isso não agrada a Deus. Então veja, irmãos, o povo se alegrando, o povo festejando, mas incutido com essa festa tem valores espirituais, religiosos. Deixa eu mostrar para você um outro evento que acontecia aqui nos dias de Pedro. Era o culto ao imperador. De maneira figurada, eu quero trazer isso. É uma destronação. É tirar Deus do trono e dizer que quem é rei é Domiciano. Quem é rei é o César da época. Então veja, queridos, as pessoas eram induzidas a venerar, a adorar um ser humano. E, queridos, isso vai exatamente ser combatido pelo Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse que eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação.
Então Pedro vem exatamente e escreve a sua primeira epístola e diz assim: vocês foram salvos não pelo César, não por Domiciano, não por homem algum, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. E vocês estão adorando esse povo? Mas, amados, existia ainda uma festa destinada a Dionísio. E Dionísio, queridos irmãos, também é conhecido pelos romanos por Baco. Já ouviu falar? O deus do quê, irmãos? Do vinho, o deus do vinho. E o que era, queridos, que estava contido ali nesse culto a Dionísio, amados irmãos? Era a embriaguez como um ritual de adoração. É você perder o seu controle do racional. E quando o indivíduo perde o controle do seu racional, aí você tem um êxtase, você tem uma alegria. E eles diziam, essa alegria é exatamente o ápice da espiritualidade. Queridos, essa festa a Dionísio era regada também por danças frenéticas, libertinagem sexual e uma êxtase coletiva. Essa festa estava adorando, queridos, o descontrole do ser humano. Aquilo que Paulo chama lá em Romanos 12, que nós precisamos ser racionais, viver para a glória de Deus, oferecer um culto racional a Deus, oferecer uma vida consciente a Deus. Veja o contraponto dessa divindade. Você perde o controle para poder adorar a Deus. Amados, veja os dias que Pedro está escrevendo. Quando Pedro, queridos, usa a palavra sejam sóbrios, no verso de número 13, não é em vão, queridos, não é em vão. Ele está diante de uma sociedade que está vivendo à margem da sobriedade, perdeu a percepção do seu valor, perdeu a percepção do que é moral, perdeu a percepção do que são valores familiares. E agora estão vivendo como se fossem animais. Animalizaram-se. Veja o que Pedro então traz. Sejam sóbrios. Mas, queridos, eu ainda tenho um outro exemplo aqui do que acontecia nos dias que Pedro escreve essa epístola. Você se lembra que a cultura greco-romana, ela exaltava bastante a questão do atletismo. Eram pessoas que iam para o ginásio e ali eles disputavam lutas, né? Disputavam situações que terminavam recebendo uma coroa de louro. Só que, irmãos, esse tipo de festa não era apenas esportiva, tinha cunho também religioso, porque eles diziam o quê? Eles diziam que o ser humano, o corpo humano é uma máquina e precisa ser adorada, precisa ser venerada, precisa ser cultuada. E aí, queridos, eles desenvolviam um discurso para fazer com que a sociedade se comprometesse em cuidar do corpo, mas, acima de tudo, transformava-se em um culto, em um ritual de culto a Deus, de culto aos deuses, melhor dizendo. Então, a ideia dessas lutas, dessas disputas nos ginásios, era assim: a glória é nossa, a glória é do nosso corpo, o esforço é nosso. Só que, queridos, o cristianismo trouxe uma visão totalmente diferente. O cristianismo, em 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você consegue perceber, irmãos? Então, veja, nós vemos ainda, nesse contexto de Pedro, os banquetes da idolatria. Aquilo que Paulo vai registrar lá em 1 Coríntios capítulo 8, a capítulo de número 10. O povo estava sacrificando comidas
a ídolos. As orações eram feitas a divindades pagãs. E o ambiente de imoralidade não era apenas presente, mas era defendido, pregado, incentivado. Queridos, veja, nós estamos a 2000 anos de distância, quase 2000 anos de distância do texto que Pedro escreve. E nós estamos em uma realidade hoje de carnaval, que quando a gente vê esses 5 tópicos que eu trouxe aqui, veja se não parece com o que o Brasil está celebrando. Queridos, participar desses rituais aqui não era só uma questão social, era uma questão religiosa. E, amados irmãos, perceba comigo, por gentileza, que onde o padrão moral romano era permissivo, Jesus Cristo chega e diz: olha, o meu Pai é santo, sede santo. O apóstolo Paulo chega e diz: vivei de maneira santa. Pedro chega e diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Nessa sociedade, queridos, as relações extraconjugais masculinas, tá bom? Eram socialmente toleradas. A mulher aqui era objetificada, querido irmão. Sabe o que é isso? É tratada não como aquela que é auxiliadora, idônea, mas é tratada como um objeto. Tudo isso no contexto do primeiro século. Eu não sei se você viu o que aconteceu em nossa avenida essa semana. Eu não sei se você viu o que foi pago com o meu e com o seu dinheiro. Foi promovido pelo município da nossa, pela prefeitura da nossa cidade. Se não está exatamente dentro desses padrões que aconteciam no primeiro século. E as pessoas, batendo palma. E ainda pais cristãos dizendo assim: meu filho, ele não é crente, tome o cartão, vá. Não, meu filho, tome o dinheiro do Uber, vá. Não, você não pode ir ali, tome, vá. Você consegue perceber, irmãos? Queridos, veja comigo. Pedro, lá no capítulo 4 dessa epístola, ele vai trazer uma informação muito bela para nós. O capítulo 4, versículo 3, ele diz: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Ele está dizendo assim: porque basta. Basta. Agora vocês não andam mais assim. Agora vocês não aplaudem mais. Agora vocês não financiam mais. Mudou. Queridos irmãos, aqui nesse texto de Pedro, no capítulo 4, versículo 3, ele vai falar, queridos irmãos, sobre práticas libertinas. Ele vai falar sobre desejos carnais, bebedices, orgias, embriaguez. Mas eu gostaria que você entendesse aqui a ideia que Pedro está querendo tratar de algo que está dentro do coração do ser humano, chamado lascívia. Ele está querendo tratar questões aqui de bebedices, de orgias, de idolatrias abomináveis. Que, queridos irmãos,
Isso não era um exagero retórico de Pedro. Isso era a realidade cultural dos dias de Pedro. E queridos, ele não escreve em um ambiente neutro. Ele está escrevendo para um povo que estava querendo seguir a Cristo, mas que tinha esses desafios. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela perguntou assim: pastor, qual vai ser a temática de domingo de manhã? Eu disse, nós vamos falar sobre a santidade ao Senhor e nós vamos trazer um relacionamento, fazer uma relação, um contraponto com a questão do carnaval. E ela disse assim: mas será que tem crente ainda que vai que deseja ir para o carnaval? Crente não. Crente não. Mas aí existe crente igual a mim e a você, que ainda está lutando, queridos irmãos, para viver santamente em uma sociedade impregnada com esses valores. Sim ou não, irmãos? Exato. Esse é o nosso desafio. Então veja, queridos, nessa manhã, diante desse texto, onde Pedro não manda a igreja fugir geograficamente, ele está trazendo à igreja um novo entendimento, o entendimento de Cristo. E no capítulo 4, verso 3, ele diz: basta para vocês, não é? Já que ele não manda nós fugirmos geograficamente, ele manda a gente ser diferente espiritualmente. Ele manda a gente ter um comportamento distinto, queridos irmãos. E veja, não é um comportamento santo isolacional. É um comportamento distinto que busca redimir a sociedade, busca transformar a sociedade, busca fazer diferença na vida de uma criança que fica animada com o ritmo de um frevo. E a gente mostrar para ela a quem é que pertence o ritmo e quem é que está usando de maneira equivocada o ritmo. Você está entendendo? É necessário nós pegarmos os nossos adolescentes e conduzirmos eles pela mão. E não apenas dizendo que é errado, mas mostrando aquilo que é certo diante de Deus. Você mostrou o errado, mas você mostra o que agrada a Deus. Queridos, é exatamente o que Pedro está fazendo aqui. Para que essa igreja viva de maneira distinta, para que ela vença a cultura do pecado com a santidade, irmãos. É sobre essa temática que eu quero tratar com você nessa manhã. Vencendo a cultura do pecado com a cultura da santidade. Vamos repetir, queridos irmãos, esse tema juntos? Vencendo a cultura do pecado com a cultura da santidade. Foi fraco. Vamos de novo? Vencendo com a cultura da santidade. Irmãos amados, olhe, não pense que você vai conseguir convencer o seu amigo de trabalho sendo igual a ele. Queridos irmãos, preste bem atenção que Pedro diz que nós agora precisamos preparar o nosso entendimento. Por isso, verso de número 13, queridos. Põe na tela, por gentileza, Wagner. Por isso, preparando o seu entendimento. Queridos, vamos pensar aqui, em primeiro lugar, que para nós vencermos a cultura do pecado com a cultura da santidade, em primeiro lugar, nós precisamos entender que santidade começa na mente. Veja o que é que Pedro diz: preparando o seu entendimento. Queridos, preparar o entendimento aqui, Pedro traz uma figura do seu cotidiano. O indivíduo que saía para trabalhar,
ele iria lutar no ginásio romano, ele iria fazer alguma atividade, ele pegava, querido, e preparava a sua túnica. Ele prendia a sua túnica para poder se preparar para a labuta daquele momento. Então ele pega essa ideia e diz assim: você não coloca farda para ir para o trabalho? Não é assim? Você não coloca lá farda? Então assim, agora vista a farda de Jesus Cristo. Prepare o seu pensamento. E veja que ele não fala de corpo aqui, ele fala de mente. Ele diz assim: vista, prepare o seu entendimento. Como é que você tem treinado o seu entendimento? O que é que tem entrado na sua mente? O que é que você tem consumido? O que é que os seus olhos têm consumido? Você percebe? Veja, queridos irmãos, ele diz então, prepare-se mentalmente. E queridos, aqui não é nós então fazermos uma sessão de yoga. Preparar mentalmente, não, agora eu vou me ausentar para meditação. Não, querido irmão, é leitura bíblica, oração e comunhão. Preparação para viver uma vida santa em uma sociedade de cultura de pecado é exatamente nós pararmos e dizermos assim: o que é valioso para mim? Qual é o valor quais são os valores que eu tenho? O que é que eu estou a fim de defender? São os valores do reino, Então pronto. Será o reino que vai direcionar agora o meu modo de pensar. Queridos, preste atenção que a batalha aqui, nós não iremos vencer a batalha contra o pecado desse mundo aí, essa mídia tão atuante, tão militante, se não formos preparados mentalmente por meio da palavra de Deus. Sabe, queridos, veja, Pedro então ordena esse povo a ser sóbrio. Veja a palavra que ele usa aqui. Preparem a mente de vocês para que vocês sejam sóbrios. As festas buscavam tirar a sobriedade da pessoa, o raciocínio das pessoas, o controle da situação das pessoas. Pedro diz: o evangelho traz sobriedade. Agora a minha pergunta para você para você responder em seu coração: o que é ser sóbrio para você? Porque talvez você diga assim: sóbrio para mim é fazer o que eu quero. Não, irmão. Não. Eu estou no controle das minhas emoções, do meu querer. Então eu realizo o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Não, queridos irmãos, isso não é sobriedade. Isso é idolatria. Isso é idolatria do seu e do meu coração. Sobriedade aqui no texto, amados irmãos, é nós analisarmos os dias e sermos vigilantes. Sobriedade aqui é vigilância, é domínio próprio. Não para fazer aquilo que eu quero, aquilo que o meu coração pecaminoso quer, mas o domínio próprio de dizer assim: opa, o que faz bem para a minha vida espiritual? O que faz mal para a minha vida espiritual? Como eu tenho sobriedade, eu vou pelo caminho correto. Amém, irmãos? É desse jeito. Então perceba comigo que o cristão, para vencer a cultura de pecado, irmão, ele não vai vencer porque ele se afasta do mundo. Isso eu não estou dizendo, querido, que é para ir lá para o carnaval, não, viu? Eu estou dizendo o seguinte, é que é necessário que exista uma preparação mental, uma santificação do seu coração, da sua mente,
para que quando vierem os ataques, as sugestões, mas é só, não tem nada. E Cristo também acha que não tem nada? Cristo também estaria lá? Cristo compactua com isso também? Sabe, queridos, a primeira aplicação que eu trago para nós nessa manhã é que não é apenas ir ou não ir para determinada atividade. A pergunta que deve ser feita é: o que eu tenho desejado? A minha postura, e queridos, isso aqui não fala apenas de carnaval, não. Isso fala do todo da nossa vida. O que eu tenho desejado reflete uma mente e um coração transformado por Cristo? Reflete, irmão. Ei, reflete mesmo. Você tem convicção disso? A sua mente, o seu coração, ele foi transformado e ele tem dado provas visíveis dessa transformação? Sabe, irmãos, será que lá no primeiro século, a tentação do culto a Dionísio, a tentação do culto a Ártemis, a licenciosidade, ficou só lá? Não, irmão. O homem é o mesmo. As tentações, o clamor do mundo é o mesmo. É por isso que nós precisamos preparar nossa mente. Mas, queridos, o texto vai nos mostrar uma segunda lição para você que deseja vencer a cultura do pecado com a cultura da santidade. Em segundo lugar, é que nós precisamos reconhecer e viver a nova identidade que nós recebemos em Cristo. Irmãos, o pastor Stuart escreveu um texto nessa madrugada sobre carnaval e identidade. E foi exatamente, queridos irmãos, nessa mesma temática que eu tinha trabalhado essa aula para a gente, nesse segundo tópico, né? A nossa nova identidade. Veja comigo, por gentileza, o verso de número 14. Ele vai falar sobre identidade aqui, irmãos. Ele já preparou a nossa mente. Agora veja o que é que ele vai dizer. Como filhos obedientes, não vivam conforme... Leia o restante do texto, por gentileza, irmãos. Enquanto eu tomo água. Vai lá. Veja, queridos, como filhos obedientes. Eu e você precisamos reconhecer e viver a nova identidade de filhos da obediência. De filhos da obediência. Perceba comigo, por gentileza, que Pedro relembra quem nós éramos antes de Cristo. E agora ele está mostrando a quem nós pertencemos quando Cristo veio à nossa vida, queridos. O verso de número 14 é como se Pedro estivesse dizendo assim: vocês romperam com as antigas paixões de vocês. Vocês romperam com a idolatria do coração de vocês. Vocês antes cultuavam a vocês e a falsos deuses. Agora vocês pertencem a Cristo. Não dá para dar um amém, né, irmão? É difícil, né? Não é bênção material, né, irmãos? Não é um carro, não é? Não tem valor muito, é só eterno, né? Aí é difícil dar um amém, um glória a Deus, né? Queridos irmãos, Pedro está dizendo assim: vocês agora são filhos da obediência. E veja, queridos, nós não somos filhos da nossa obediência. Nós somos filhos, queridos irmãos, que obedecem porque o filho mais velho obedeceu perfeitamente. Você percebe? Queridos,
o Evangelho produz no ser humano essa nova identidade. De maneira que Paulo, escrevendo sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura, irmãos. Veja, a questão aqui não é apenas comportamental exteriormente. É uma natureza transformada. É uma natureza que foi internalizada, interiorizada, concedida por Deus a nós. Quando nós nascemos de novo, queridos irmãos, nós recebemos essa nova natureza. Então veja, o cristão, ele não rejeita o pecado apenas porque é proibido. Ele não rejeita o pecado apenas porque é proibido, mas porque não faz mais parte da sua natureza, irmãos. Você entendeu isso? Você não peca, não deixa de pecar, você não foge do pecado, não é apenas porque é proibido. Não, Deus proíbe, pastor. É porque não faz mais parte da sua natureza. Agora, quando você vê o pecado, você procura fugir dele. Agora, quando você vê o seu coração se transformando em um altar e você se corroendo por dentro, por que isso não acontece comigo? Por que Deus não me dá aquilo outro? Por que isso aconteceu na minha família? E você está dizendo, opa, peraí. Eu deixei de perceber a soberania de Deus e agora eu estou querendo que Deus faça minhas vontades. Você diz, não, isso é autocomiseração, isso é idolatria. Não, eu não posso ceder a esse desejo, isso é pecado. Então, isso não faz parte da minha natureza. Eu vou seguir o curso, eu vou depender do Senhor no dia bom e no dia ruim, e Ele seja adorado na minha vida. Sabe, irmãos, esse segundo ponto, de que nós precisamos reconhecer e viver a nova identidade que nós recebemos em Cristo, perpassa por uma dificuldade, irmãos, porque às vezes nós não sabemos quais são os frutos dessa nova identidade, dessa nova natureza. E aí, de vez em quando, a gente está dizendo assim, não, mas meu coração é assim, pastor. Não, mas eu nasci assim. Não, mas eu puxei a meu pai. Eu puxei a minha mãe. Querido irmão, se nós recebemos uma nova natureza, nós puxamos agora a Cristo. Nós sentimos agora influenciados por Cristo. A gente agora frequenta os lugares que Cristo frequenta. Você entende que essa nova identidade, irmão? Meu irmão, veja. Eu tenho falado aqui algumas vezes. O nosso objetivo como pastor é que a cada dia Cristo seja visto na vida de cada membro dessa igreja. E isso, queridos irmãos, só vai acontecer quando nós entendermos que nós somos uma nova criatura. Que agora nós temos uma identidade, e não é a identidade que você está carregando na carteira, é a identidade celestial, meu irmão. Agora Cristo é visto em você. Agora, meu querido irmão, Cristo não aparece mais na avenida, nas ruas empoeiradas desse mundo, não. Agora Cristo aparece por meio de você, quando você está vivendo a identidade cristã que o Evangelho libertou você para viver. Sabe, amados irmãos, é por isso que, olha, não trate como arrogância da minha parte. Mas quando eu vejo gente antiga de igreja ainda perguntando, pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado vestir aquilo outro? Pastor, é pecado ir para determinado canto?
meu irmão, é um reflexo claro de que a identidade de Cristo ainda está turvada no coração dessa pessoa. Nós precisamos entender, irmãos, que Pedro diz lá no capítulo 4, antigamente vocês eram assim, mas basta. Agora vocês se contentam, não é ir, não é ficar, agora vocês se contentam com Cristo. Com Cristo. Mas, queridos, eu quero caminhar para o nosso terceiro tópico aqui. Vencendo a cultura do pecado com a cultura da santidade, irmãos. Nós vimos, em primeiro lugar, que para nós termos essa vitória, nós precisamos entender que santidade começa na mente, no coração, sabe? Pai, mãe, não se iluda com a resposta branda do seu filho. Ele é crente. Olha como é obediente. Vai olhar o celular dele. Vai olhar as conversas dela no celular. Aí você vai ver um pouquinho do que está dentro do coração dela. Da mente do teu filho, da tua filha. Esposa, ajude seu marido a ter uma mente santa. Auxilie ele nessa pegada aí. Meu filho, qual é a senha do celular? Meu filho, qual é a senha aí do Instagram? Qual é? Ajude ele nisso. Ajude sua esposa a ter uma mente santa. Você está entendendo? Segundo lugar, queridos, nós vimos que para vencer a cultura do pecado com a cultura da santidade, amados irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, para nós vencermos a cultura do pecado com a cultura da santidade, nós só iremos vencer quando entendermos que santidade é um atributo do nosso Deus. Porque Ele é. Porque Ele não muda. Porque Ele não negocia esse atributo. Porque Ele é exaustivamente santo. Agora que eu sou filho dEle, eu preciso também me apropriar e me esforçar para viver santamente nesse mundo. Queridos, como é que nós podemos ver isso no texto? Vá por gentileza para o verso 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E a igreja lê o verso 16. Irmãos, perceba comigo que Pedro traz o texto lá de Levítico, capítulo 11. Ele traz o princípio, queridos irmãos, de um livro que mostra a lei do Senhor, o livro cheio de regras, para mostrar, queridos irmãos, que Deus é um Deus chato. Não, queridos. As leis do livro de Levítico é para mostrar o quanto nós precisamos perceber que Deus é santo e Ele exige santificação. Então, Pedro pega exatamente esse texto de um livro que fala sobre um Deus que é santo, que chama o povo para a santificação e repete aqui no Novo Testamento, queridos. E veja, santificação aqui significa a separação para Deus. Mas veja, não é uma santificação seletiva. Você prestou atenção que essa palavra seletiva, ela está em alta? Ele tem seletividade alimentar. Na minha época, meu amigo, tinha esse negócio não.
era arroz, feijão e carne. O lanche da tarde era bolacha Maria. Irmãos, eu me lembro, teve uma época lá em casa, estava meio difícil a situação, era bolacha Maria com suco de laranja todo dia na escola. Nunca tive seletividade alimentar. Você não passava fome, irmãos. Eu estava brincando com ela esses dias aí. Filipinho sem querer comer certa comida. Não, amor, é porque ele está com seletividade. Bota ele ali no cantinho ali para deitar. Ele tem um canto lá, irmãos. Ele mamava lá naquele cantinho. Então eu já aprendi que lá naquele cantinho ele aceita boa parte do tipo de comida. Então vamos lá. Tome, meu filho. Não quero. Tome, meu filho. Comeu, queridos irmãos. Comeu. Seletividade de santificação. Não, eu sou santo na igreja. Na igreja eu sou santo demais. Santificação. Sabe, queridos irmãos, veja a seletividade, queridos irmãos, do grupo de amigos. Não, quando eu estou com um fulano de tal, é crente até o tutano. Mas quando está na roda de colegas do trabalho, a piada é imoral. Quando tá no Instagram, a seletividade, irmãos. Mas quando chega na igreja não é? Você percebe, queridos irmãos? Pedro está dizendo assim: vocês agora são santos, vocês são santificados e vocês buscam esse crescimento. Isso tem um padrão. Não é o que a igreja presbiteriana diz. Não é o que o pastor Tiago diz. É o caráter divino do Senhor. Porque Ele é santo. Vocês são chamados à santificação. Perceba, amados irmãos. Pedro usa aqui uma ideia, queridos, que eu chamo de santidade cristã positiva. O que é isso? Porque ele não diz assim, olha, não faça isso, não faça aquilo outro. Não. Ele traz o argumento positivo. Porque Deus é. Seja também. Você entende? Mas geralmente a gente vai sempre para o negativo, né? O que é que eu posso fazer, pastor? Qual o limite disso? Até onde vai? Né? Mas a gente não diz assim, não, porque Deus é, eu serei também. Eu quero ser também. Você percebe, queridos irmãos? Então, veja. Pedro está escrevendo a essa igreja que está vivenciando dilemas, irmãos. Dificuldades. E o que me parece é que o que ele está falando aqui é exatamente o que Jesus Cristo falou lá no seu sermão em Mateus capítulo 5. Vocês não são luz? Resplandeça a luz de vocês em meio às trevas. Veja, vocês entendem que o parâmetro de santificação é Deus. Vocês agora querem ser iguais ao Senhor Jesus. Agora então façam o seguinte, resplandeça a luz onde vocês estiverem. Queridos, perceba comigo que o ponto aqui não é o cristão mostrar superioridade. Não é mostrar legalismo ou um julgamento arrogante diante dessa sociedade. Não é isso, Janine. Não é isso. É nós mostrarmos convicção firme. É nós mostrarmos vida coerente. É nós mostrarmos amor verdadeiro, queridos. Porque amor verdadeiro não é nós aplaudirmos o pecado.
Amor verdadeiro, queridos irmãos, não é conivência. Amor verdadeiro é nós apontarmos o pecado e mostrarmos quem pode transformar a vida do pecador. Isso é o amor verdadeiro. Sabe, queridos, veja, recusar-se a participar de certas práticas não é desprezar pessoas, é preservar princípios. Eu quero trazer 3 aplicações breves para nós. E nós finalizaremos a nossa conversa nessa manhã. Qual o primeiro desafio que esse texto traz para nós? É que eu e você precisamos, diante desse mundo conturbado, dessa cultura, irmãos, olha, parece que a cultura redimiu as coisas. A palavra cultura redimiu. Não, é cultural, pastor. É cultural. Não, uma roupinha decotada no mar, na praia. Não, é uma questão cultural. Biquíni, é cultural. Para mim, é roupa íntima. Nada de cultural. Certo? Mas veja, queridos irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, ter discernimento à luz das Sagradas Escrituras. E o que me parece é que ter discernimento à luz das Sagradas Escrituras passou a ser algo retrógrado. Mas eu quero dizer para você que não é retrógrado. Eu quero dizer para você que é contracultural. Eu e você, a gente decide viver a cultura do pecado ou a cultura da santidade. A cultura que promove a glória de Deus ou a cultura que promove o reino de trevas. E nós precisamos ter esse discernimento, queridos irmãos. Irmãos, as nossas crianças estão olhando o que nós estamos consumindo em casa. As nossas crianças estão olhando como nós estamos nos comportando dentro do nosso casamento. As nossas crianças estão vendo o que nós estamos dialogando na mesa do café da manhã, do almoço e da janta. Não pense que ela não está ouvindo. Ela vai ouvir alguma coisa. Ela vai ouvir. E uma vez que você introjetar um conceito mundano no coração dela, só Cristo para libertar ela, meu irmão. Só Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você, não subestime o poder da sua filha, do seu filho de pecar. Não subestime, porque tem, irmão. Tem. Eu vejo, queridos irmãos, às vezes crianças aqui na hora do culto, escrevendo sermão. É a cultura do reino sendo introjetada no coração delas. Eu vejo crianças aqui na hora do culto, queridos irmãos, que mal sabem falar, louvando aqui. É a gente introjetando valores do reino. Então, qual é o nosso dever? É termos discernimento daquilo que a gente está colocando diante da nossa família, diante da nossa casa, diante do nosso cônjuge, queridos irmãos. Nem tudo o que é tradição, nem tudo o que é cultural é espiritualmente saudável. Abra seus olhos. Segunda aplicação para nós nessa manhã. Seja o muro de proteção espiritual da sua família. Pastor, isso é um peso muito grande. Só Cristo faz. Eu sei disso, meu irmão. Mas o fato de Cristo ser a muralha intransponível que não pode em nenhum momento ser vencida, ser aberta, ele também nos dá a responsabilidade pessoal, a responsabilidade humana. Então, no que depender de você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja esse muro que vai proteger a sua casa
espiritualmente. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não fique flertando com valores eternos do reino de Deus e valores eternos do reino de trevas. Entenda, meu querido irmão, que você, como sacerdote do lar, você precisa ser esse muro que está sempre fechando as brechas. Está sempre sendo esse porto seguro para a sua esposa, para os seus filhos, para que quando as sugestões desse mundo vierem, você diga assim: eu não negocio meus valores. Eu não negocio. Queridos, seu filho pode até achar você um pouco duro. Mãe, sua filha, seu esposo pode até achar você um pouco duro em alguns momentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você mostrar valores eternos para ela, mesmo que isso a entristeça por algum momento, se ela possuir o Espírito Santo de Deus, se ele possuir o Espírito Santo de Deus, em algum momento ele terá os olhos abertos e vai reconhecer: minha mãe, meu pai, meu filho está certo, eu vou voltar. Eu estou indo para um caminho de morte, mas Deus usou o meu filho, minha esposa, minha igreja, meu irmão na igreja, alguém na rua para me trazer de volta para o prumo. Então eu e você precisamos ser exatamente esse muro de proteção espiritual para a nossa casa, amados irmãos. Eu quero mostrar para você, em terceiro e último lugar, que nós precisamos sair daqui com um posicionamento contra o pecado, para que a nossa vida seja coerente com o que nós cremos. Posicione-se contra o pecado. Tenha uma coerência diária. Coerência diária. Irmãos, o mundo respeita convicções claras. Preste bem atenção nisso. Guarde isso no seu coração. O mundo respeita convicções claras. Eles podem até, amados irmãos, dizer: olha, tu é um radical, tu é duro demais. Mas, amados, mesmo quando nós apontamos o comportamento distorcido do mundo, quando nós apontamos o pecado dessa sociedade, eles podem nos chamar de fundamentalistas, eles podem nos chamar de religiosos, mas no dia do aperto, sabe o que eles fazem? Olha, vai lá na tua igreja e ora por mim. Fala com o teu pastor para orar por mim. Ou na reunião de oração, bota meu nome no caderninho de oração. É exatamente, queridos irmãos, essa cultura de pecado se rendendo às convicções claras que a igreja, que o povo de Deus tem, de que vale a pena lutar contra essa cultura de pecado com uma cultura de santidade que reflete a identidade de Cristo Jesus. Eu finalizo. Já trouxe 3 aplicações. O carnaval, irmãos, é barulho temporário. A santidade é um eco eterno. O mundo celebra 4 dias. O cristão vive para a eternidade. E ele tem a eternidade no seu coração. E ele pode levar essa mensagem a quem está perdido. Então abra sua boca. Seja boca de santidade. Leve Cristo a essas pessoas que estão perdidas, meu querido irmão. Não apenas porque celebram um carnaval, mas porque vive uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta-feira. Uma vida toda distante de Cristo Jesus. Chame-os à santificação. Chame-os para se arrepender dos seus pecados. E Cristo os salvará. Sabe, irmãos, eu quero lembrar a você que esse tempo é o tempo do excesso. Seja conhecido pela pureza. Esse tempo é o tempo da confusão.
seja conhecido pela sua sobriedade. Esse tempo é o tempo que as pessoas conhecem as placas da igreja. Que você leve Cristo a elas. E que elas alcancem a salvação. Não na religião, não na igreja, porque nada disso salva. Mas elas alcancem a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Que morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. E nos concederá uma alegria que dura não apenas 4 dias de carnaval. Mas uma alegria eterna. Vá, meu querido, vá para esse mundo e faça a diferença. Que Deus lhe abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nós te damos graças. Te damos graças pela chuva que cai, Senhor Deus. A nossa região, meu Deus, estava carecendo. Estava, Pai. Os agricultores já preocupados. Mas, meu Deus, nós sabemos que toda boa dádiva vem do Senhor. E nós te damos graças por essa chuva que cai em nossa região. Te damos graças, meu Deus, por estarmos em tua casa. Por podermos ser instruídos pelo Senhor nessa manhã. Que o Senhor, meu Deus, a cada dia nos dê um coração sensível, comprometido. Um coração, meu Deus, devoto a viver, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Ó meu Pai, que o Senhor leve o teu povo para casa em paz nesse instante. Que o Senhor os traga logo mais à noite, para continuarmos adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Nós oramos assim no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Vá em paz, meu querido. Vá em paz, minha querida, em nome de Jesus.